E aqui tem uma tabelinha mostrando a diferença entre a apoptose e a necrose, tá? Então, na apoptose, como eu havia falado, os estímulos são fisiológicos e podem ser patológicos, desde que sejam brandos. Na necrose, os estímulos são patológicos, porém severos. A ocorrência, a apoptose, acontece em células isoladas, tá? Na necrose, é um grupo de células que são atingidas. Uma outra característica, na morfologia, na apoptose, encolhimento celular e formação de corpos apoptóticos. Na necrose, aumenta o volume da célula e ocorre desintegração dos seus componentes celulares. O que mais? Aqui, a cromatina. Acontece compactação em massas uniformemente densas, na necrose, vacuolizações. E aí, ó, fagocitose por células fagocíticas ali. Na apoptose está presente, na necrose está ausente, mas quando a gente fala de inflamação, quando acontece a morte por apoptose, essa inflamação é ausente, porém na necrose está presente. Então, aqui algumas diferenças que eu já havia comentado anteriormente. E aqui só mostrando algumas imagens dessas células quando sofrem a necrose, tá? Então, aqui dá para ver bonitinho a membrana plasmática e a ruptura dessa membrana plasmática e o conteúdo intracelular sendo aqui jogado para o meio externo, tá? E na apoptose, por ser uma morte extremamente organizada, o conteúdo da célula ele vai ser deslocado para os corpos apoptóticos. Então, esses corpos apoptóticos, eles são envolvidos por vesículas, e com isso, aquele conteúdo dentro da vesícula, ele não vai ser simplesmente jogado para o meio extracelular, como acontece da necrose. E esses corpos apoptóticos vão ser reconhecidos por células do sistema imune que estão próximas aqui a essa célula, tá? Nessa imagem aqui, é possível observar uma célula também em processo de apoptose. Percebam que a cromatina ela está bem condensada, próxima ao envelope nuclear. E aqui não dá para ver muito bem, mas envolvendo essa célula aqui, que já está em processo de morte, tem uma célula fagocítica, tá? Que está fagocitando essa célula aqui, tá? Então, tá bem aqui, ó, essa célula fagocítica. Aqui uma outra imagem mostrando a diferença entre esses dois tipos de morte. Então, aqui a gente tem uma célula processo de necrose. Percebam que ela aumenta muito o seu volume, tem a presença desses vacúolos, é totalmente desorganizado, tá? Como mostrado aqui, e o seu conteúdo, ele é simplesmente jogado para o meio externo. Na apoptose, a célula fica pequena, vai formar posteriormente os corpos apoptóticos, tá? E aqui é uma imagem de um teste que é chamado de teste de cometa. Esse teste de cometa, a gente vê a fragmentação do material genético. Então, nessa primeira imagem, tem uma célula normal que não está em processo de morte celular, tá? Então, aqui é a região nuclear. Então, percebam que todo o material genético ele está íntegro, tá? Agora, quando uma célula sofre apoptose, vai acontecer a fragmentação, né, do material genético, mas não é tão intensa essa fragmentação como acontece na necrose. Todos esses pontinhos próximos à região aqui nuclear são os fragmentos, tá, do material genético. E aqui a necrose. Então, a fragmentação é muito intensa, tá? E aqui só mostrando para vocês sobre essa diferença na resposta inflamatória. Então, aqui a gente tem um tecido normal e aqui um tecido com duas células sofrendo apoptose. O que acontece quando essas duas células sofrem apoptose? Elas são rapidamente fagocitadas por células do sistema imune, fazendo com que não haja uma resposta inflamatória intensa, tá? Na necrose, muitas células são atingidas pela injúria
E com isso, há uma resposta inflamatória intensa. Todas essas células aqui são células do sistema imune, tá? Que chegam ao local para fagocitar todas essas células que estão danificadas. E por fim, os dois tipos de morte celular, que é a cornificação, ou também chamada de queratinização, e a parapoptose. Na cornificação, o que acontece? Esse evento de morte celular, ele acontece ali na epiderme. Então, as células, elas morrem, é uma morte celular programada. Essas células, elas perdem o núcleo e também as suas organelas, mas elas têm uma grande produção de queratina. E aí, essas células mortas, elas vão ser depositadas aqui na camada mais externa da epiderme, tá? Dando aí uma resistência a essa camada, uma resistência e uma proteção. Então, aqui, por conta delas terem essa grande quantidade de queratina, tá? Então, é uma morte celular aí diferenciada que acontece na epiderme. Também tem a parapoptose. A parapoptose, ela não é tão frequente, ela acontece em alguns momentos durante o desenvolvimento embrionário, e também em casos de neurodegeneração. E ela tem características tanto de apoptose quanto de necrose. Como assim a características desses dois tipos de morte celular? Bom, ela apresenta características semelhantes à apoptose porque quando ela inicia o processo de morte celular, a parapoptose começa a produzir algumas proteínas que vão auxiliar todo o processo de morte, tá? Mas não são as caspases. Tá? Na apoptose, a gente tem aquela produção ali das caspases iniciadoras, de executoras, mas na parapoptose não, são outros tipos de proteínas. E elas têm semelhanças com a necrose porque acontece um aumento do volume mitocondrial, um aumento do volume do retículo endoplasmático e também a formação de vacúolos citoplasmáticos, tá? Então aqui a gente consegue ver não somente a parapoptose, mas a necrose e a apoptose. Então a célula normal, na parapoptose, eu tenho um aumento aqui do volume do retículo endoplasmático e outras organelas, e também a formação de vacúolos. Na necrose, tem todas aquelas características de aumento no volume celular, aumento do volume das organelas, também disfunção dessas organelas, e fragmentação nuclear e de outros componentes do citoplasma. E na apoptose, tem um dos eventos característicos aí, é a formação dos corpos apoptóticos que vão ser fagocitados pelos fagócitos, tá? E, pessoal, a minha aula era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail, tá? Esse é o meu e-mail de contato. Eu estou à disposição. Muito obrigada pela atenção de vocês.